Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Novaes, sou professor de Direito Penal. Quero dar as boas-vindas a você para a minha Masterclass. Nessa Masterclass nós vamos tratar de alguns aspectos inerentes à Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei de extrema importância hoje para todos que atuam na área de direito penal, de direito processual penal, de direito de família, e também para aqueles que pretendem fazer o exame de ordem ou concursos públicos. Em quase todos os concursos públicos de 2006 para cá, houve alguma questão sobre a Lei Maria da Penha, tanto na prova de direito penal, quanto na prova de legislação especial ou na prova de processo penal, principalmente. Então é muito comum, é um assunto muito debatido, um assunto muito comum de ser cobrado nos concursos públicos e também no exame de ordem. Você não pode deixar esse assunto de lado. É um estudo obrigatório. A primeira coisa que eu quero, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos ter 3. Essa é a primeira aula. Teremos mais 2 aulas tratando desse tema. Então você vai desenvolver esse tema nas próximas 2 aulas que acontecerão aí nessa data que você está vendo aí embaixo. Né? Então nós teremos a possibilidade de desenvolver muito bem esse tema da Lei Maria da Penha. A primeira coisa que a gente precisa determinar sobre a Lei Maria da Penha, já quebrando talvez um primeiro mito da Lei Maria da Penha, porque há alguns mitos na Lei Maria da Penha, é de que a Lei Maria da Penha ela é uma lei que não é de natureza penal. Ela não é uma lei penal. Né? A Lei Maria da Penha, embora tenha, sim, reflexos na esfera penal, ela não é uma lei de direito penal. Diferente, por exemplo, da lei de crimes hediondos, que é uma lei de direito penal. É diferente, por exemplo, a lei de tortura, que é uma lei penal, prevê um crime de tortura ali exclusivamente. A Lei Maria da Penha não. A Lei Maria da Penha ela tem aspectos penais, mas ela também tem aspectos civis, ela também tem aspectos processuais penais e processuais civis, como questões referentes à competência, a medidas cautelares. Ou seja, é uma lei bastante ampla, que não trata só de direito penal, que não trata só de direito civil, só de processo civil ou processo penal. Ela é uma lei que passa por todas essas áreas jurídicas, por todas essas áreas de conhecimento e de atuação do direito. Então ela não é uma lei exclusivamente penal. Esse é o ponto número 1. A Lei Maria da Penha não é uma lei penal. Ela não é uma lei de direito penal. Ela não trata exclusivamente de crimes. Ela não trata exclusivamente de direito penal. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quase óbvio, é de que a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção da mulher. Portanto, a Lei Maria da Penha ela é uma lei que fez uma opção de gênero para o objeto de proteção, para o bem jurídico tutelado nela. A Lei Maria da Penha protege a mulher. O bem jurídico tutelado pela Lei Maria da Penha é a mulher, com uma gama imensa de direitos inerentes a ela. A liberdade, a integridade física, a liberdade sexual, a moral, a honra, ou seja, a Lei Maria da Penha, ela atua numa proteção da mulher de forma ampla dentro de um contexto específico. Pode parecer contraditório, não é. É necessário que você entenda o que eu quis dizer. A Lei Maria da Penha protege a mulher num aspecto amplo dentro de um contexto específico. Ou seja, ela protege a vida? Sim. Ela protege a integridade física? Sim. Ela protege a integridade sexual? Sim. Ela protege a liberdade individual? Claro. Ela protege o patrimônio? Também protege. Ela protege a honra? Sim. Ela é ampla. Mas ela é ampla dentro de um contexto específico, que é o contexto da violência doméstica ou familiar. Então, a Lei Maria da Penha protege a mulher numa gama ampla dos seus direitos dentro de uma situação específica, que é a situação de violência doméstica ou familiar. Porque a violência doméstica ou familiar pode atingir inúmeros direitos da mulher. Pode atingir a liberdade, pode atingir a integridade física, pode atingir a vida, tá aí o feminicídio, pode atingir o patrimônio, pode atingir a liberdade, ou seja, a violência doméstica ou familiar não é somente lesão corporal. A violência doméstica ou familiar não é somente matar a mulher, não é somente o feminicídio. A violência doméstica ou familiar pode aparecer num estupro, pode aparecer numa calúnia, pode aparecer numa injúria. E não apenas
em crimes de violência física e não apenas em crimes que atingem a integridade física daquela mulher. Então é importante que se entenda isso, que a lei protege a mulher numa gama ampla de direitos dela, de bens jurídicos inerentes a ela, mas dentro de um contexto específico que é o contexto da violência doméstica ou familiar contra a mulher. O terceiro aspecto que a gente precisa entender nessa masterclass sobre a Lei Maria da Penha é que a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher enquanto gênero. E quem é a mulher enquanto gênero? Obviamente, as pessoas que estiverem registradas junto ao registro civil, excepcionado casos fraudulentos, né, claro, mas pessoas que estejam registradas junto ao registro civil como mulheres. Seja porque biologicamente nasceram como mulheres e foram registradas dessa forma, ou seja, tem lá na sua genética a composição cromossômica XX e, portanto, são consideradas biologicamente como sendo do sexo feminino, e foram registradas pelos seus pais, pelo seu tio, pelo seu avô, como sendo mulher. Então ele pegou lá a declaração de nascimento da maternidade, foi até o cartório de registro civil e realizou o registro. Olha, nasceu a minha filha, você está vendo aí atrás a minha filha, né, na fotografia. Olha, nasceu a minha filha se chama Maria Antônia, minha filha nasceu no dia 8 de outubro de 2015, a minha filha é mulher, é do sexo feminino. Então essa pessoa é biologicamente mulher e foi registrada junto ao registro civil como mulher. Mas também é possível considerar como sendo pertencente do gênero feminino pessoas que fizeram uma alteração no seu registro civil, seja por via judicial, como era necessário até pouco tempo, seja atualmente por via administrativa. Vai lá no cartório, faz um requerimento e altera a sua identificação de gênero. Porque se identificam com gênero feminino, embora tenham nascido biologicamente como homens. Então, embora o sexo biológico daquela pessoa seja masculino, porque o cromossoma dela é XY, aquela pessoa se identifica com gênero feminino e promoveu junto ao registro civil a alteração do assentamento para mulher, para o gênero feminino. O que hoje é absolutamente possível, inclusive por via administrativa. O Supremo Tribunal Federal, em 2018, entendeu que não há necessidade da via judicial para realizar esse tipo de registro. Não há necessidade da via judicial para realizar esse tipo de registro. Então, isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tornando assim desnecessária essa caracterização. Então, é importante que se tenha essa compreensão. Mulher é essa pessoa. Agora, é possível aplicar a Lei Maria da Penha na proteção de transexuais que não realizaram ainda a alteração do gênero no registro civil e, portanto, juridicamente continuam sendo homens? Há decisões jurisprudenciais em tribunais locais, Tribunal de Goiás, o Tribunal do Rio Grande do Sul, aplicando a Lei Maria da Penha a essas pessoas como forma de proteção. Mas o que prevalece tanto na doutrina, embora e também há doutrina nesse sentido, mas o que prevalece no entendimento doutrinário é de que não, de que essas pessoas ainda têm a sua identificação como homem e, portanto, não podem ser protegidos. Da mesma forma que não é possível proteger, com a aplicação da Lei Maria da Penha, o homem. Um homem que sofre uma situação de violência doméstica ou familiar não é protegido, não tem a proteção da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é aplicada em favor dele como proteção dele. Então a Lei Maria da Penha ela é uma lei que protege a mulher, e sendo uma lei que protege a mulher, ela deve ser aplicada nesse contexto de proteção da mulher, como nós estamos vendo aqui. Um outro ponto importante é a compreensão de que o agressor na Lei Maria da Penha não necessariamente é o homem. Ou seja, a Lei Maria da Penha protege a mulher, mas ela não protege a mulher de condutas do homem.
O agressor, o sujeito ativo das agressões de violência doméstica ou familiar, pode ser qualquer pessoa e não necessariamente o homem. Em nenhum lugar a Lei Maria da Penha trata o homem como sendo o agressor. Portanto, é possível, numa relação homoafetiva feminina, é possível na aplicação entre mãe e filha, entre irmãs, que são pessoas que estão em situações de relação familiar, às vezes também de relação doméstica, moram juntas, dividem a mesma casa, e que se agredirem-se mutuamente, há ali uma agressão contra uma mulher. E havendo uma agressão contra uma mulher, é possível aplicar a lei. Então não é só o pai, pode ser a mãe também como agressora. Não é só o marido, pode ser a mulher numa relação homoafetiva. A companheira numa relação homoafetiva, a namorada numa relação homoafetiva. Desde que o sujeito passivo dessa agressão seja a mulher, nesse contexto que a gente acabou de explicar, é possível aplicar a Lei Maria da Penha numa situação como essa. E isso é uma coisa que muita gente erra, né? Acha que a Lei Maria da Penha é aplicada apenas em relações amorosas entre homem e mulher. Quando, na verdade, a Lei Maria da Penha tem uma aplicação muito, mas muito mais ampla do que essa redução que algumas pessoas, de forma equivocada, realizam. Então é importante que se tenha isso em mente. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher dentro de um aspecto de violência doméstica ou familiar, seja lá quem for o agressor, seja lá quem for a pessoa que figura como agressora dentro do âmbito de aplicação da lei. Não importa quem é o agressor, ok? Não importa quem é o agressor. É possível a aplicação da Lei Maria da Penha mesmo que a agressora seja outra mulher, desde que a vítima seja uma mulher e que ela esteja no contexto de violência doméstica ou familiar. Vamos dar uma olhada aqui na lei. A Lei 11.340, de 2006, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição. A Constituição já determinava isso, e também da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, além de dar outras providências. Logo no artigo 1º, ela repete esse preâmbulo, ok? Repete esse preâmbulo, praticamente com as mesmas palavras, e no artigo 2º traz uma norma afirmativa de direitos fundamentais, talvez até desnecessária na lei, mas como a lei tem um caráter, obviamente, simbólico, né, um caráter obviamente programático e de ser um símbolo contra a violência doméstica ou familiar contra a mulher, é natural que a lei traga esse tipo de colocação. Toda mulher, independente de classe, de raça, de etnia, de orientação sexual, de renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Ou seja, a lei aí já dá uma pista, vamos dizer assim, do que ela vai tratar. Uma pista do que vai ser tratado aí pela lei, de como é que a lei vai tratar dessa proteção da mulher. Então, a lei traz aqui uma série de direitos, o direito à proteção da raça, o direito à proteção da etnia, etc, etc, dizendo que a mulher, independente de qualquer coisa dessas, terá assegurado uma vida sem violência, sem ser atingida por violência, preservando assim a sua integridade física e tal. Esse tipo de norma, pessoal, que é muito contestado por alguns, né, muito criticado por alguns, algumas pessoas dizem que a lei não deveria trazer esse tipo de normas, afinal de contas já são direitos fundamentais que estão afirmados na Constituição da República e que são inerentes à pessoa humana, independente de ser homem ou mulher, e que, portanto, não deveriam estar aqui reafirmados.
a gente não pode esquecer que o contexto de aplicação da Lei Maria da Penha é um contexto de violência. Ou seja, a aplicação da Lei Maria da Penha, e a criação da Lei Maria da Penha e dessas convenções internacionais, vejam que isso não é um problema do Brasil. Há, aliás, países piores do que o Brasil, que culturalmente tem uma sociedade de patriarcado muito mais efetiva na atualidade do que aqui no Brasil e, portanto, expõe a mulher a uma situação de violência doméstica com uma ênfase maior. Não estou dizendo que no Brasil é bom, não. No Brasil é péssimo, tanto que a gente precisa da lei e estamos aí com a lei já há 13 anos e continuamos discutindo o tema. Imagina, tem 13 anos da lei e eu garanto que tem gente aqui assistindo que está vendo essa lei como novidade, né? Que está vendo essa lei como algo novo, como algo que chegou agora, como algo que está se efetivando, pelo menos agora. Então a gente não pode esquecer que esse é um país de violência doméstica contra a mulher. Que esse é um país de várias formas de violência contra a mulher, entre elas a violência doméstica ou familiar como sendo uma das piores espécies. Porque na violência doméstica ou familiar, a violência vem daquela pessoa que você menos espera. Né? Daquela pessoa que você deveria ter uma relação de carinho, uma relação de afeto e não uma relação violenta. Então a aplicação da Lei Maria da Penha, a criação da Lei Maria da Penha, o entrar em vigor de uma lei de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tem um caráter educacional, pedagógico, de prevenção, para aqueles que são do direito penal, de prevenção geral, positiva, ou talvez negativa, imenso. De dizer às pessoas, olha, isso é errado. É tão errado que o legislador brasileiro decidiu fazer uma lei exclusivamente para tratar disso e deu a ela o nome de uma mulher agredida. De uma mulher vítima de violência doméstica ou familiar e vítima de uma omissão estatal medonha. E que quase morreu em razão dessa omissão estatal. Então é importante que se entenda que a Lei Maria da Penha ela tem um caráter simbólico, educacional, pedagógico relevante. A gente, no direito penal, meio que se acostumou a dizer que as leis com caráter simbólico são ruins, né? A gente critica a lei quando diz que ela é uma lei de caráter simbólico. Mas, por outro lado, no outro dia eu até conversava isso com o Rogério Greco, que é uma pessoa de quem eu gosto muito e por quem eu tenho carinho e amizade. E a gente almoçando junto numa palestra que a gente foi dar, salvo engano, agora eu não lembro mais, mas salvo engano, em Belém. E a gente conversava no almoço e surgiu esse assunto e nós dois discutíamos exatamente isso, concordando, né? Discutíamos no sentido de conversar, de que muitas vezes uma lei com caráter simbólico é necessária. A gente estava discutindo a criação do feminicídio, né, e dizendo que, efetivamente, o feminicídio muda pouca coisa. Porque o homicídio qualificado do feminicídio já deveria ser homicídio qualificado por motivo torpe, por motivo fútil, discriminação contra a mulher, motivo torpe. Né? Então, obviamente, que já haveria ali, em grande parte dos casos, talvez num ou no outro não, mas na grande parte dos casos, já teria ali um homicídio qualificado e que a inclusão do feminicídio no rol de homicídios qualificados teve pouca efetividade prática de mudança de aplicação do direito penal. Era nesse sentido a nossa conversa. Mas, por outro lado, o que se percebe com a criação do feminicídio? Que é mais recente, que você então está mais apto a enxergar isso de forma mais tranquila. Um número imenso de feminicídios. Vai dizer que os feminicídios não aconteciam antes? Aconteciam, só que eles não tinham nome. Não tinham rótulo. Não tinha uma classe. Era um homicídio qualificado contra a mulher. Quem matou o marido? Isso não tinha um nome. Isso não tinha uma classe. Isso não tinha um elemento individualizador. Então, quando o legislador cria dispositivos legais como o do feminicídio, ou como o da morte de agentes policiais, ou como a Lei Maria da Penha, o objetivo do legislador, mais do que trazer uma punição mais severa ou uma efetividade mais severa de aplicação do direito penal ou do processo penal, é muitas vezes um caráter simbólico, de conscientização das pessoas, de dizer, olha, violência doméstica ou familiar contra a mulher é algo errado, o Estado brasileiro é contra, nós temos uma lei tratando especificamente do assunto, está aqui.
E isso é, muitas vezes, mais importante do que a atuação específica do Estado, do que a atuação física do Estado. Agora, se uma lei com caráter simbólico entra em vigor, inicialmente há uma operacionalidade dela, inicialmente as pessoas percebem que ela está trazendo consequências, mas ao longo do tempo isso relaxa, é comum que as pessoas então deixem de temer essa lei, deixem de respeitar essa lei e voltem a comportamentos anteriores, que foram freados não porque elas foram educadas, mas porque elas ficaram com medo. Não pela prevenção positiva, pedagógica, mas pela prevenção negativa, pelo medo. E aí, se o comportamento dessas pessoas foi freado pelo medo, a partir do momento em que elas perdem o medo, elas deixam de observar a lei. Então é importante que se tenha esse aspecto em mente, de que não basta a lei, né? É necessário agora que se efetive a lei. Porque só por meio da efetivação da lei, as pessoas que estão temendo a lei hoje vão continuar temendo a lei para não praticar determinados ilícitos, para não praticar determinadas condutas. Importante isso. Importante que a gente entenda esse mecanismo. Tem uma compreensão de que esse mecanismo de aplicação da lei efetivamente é que vai dar à lei o suporte para que o caráter pedagógico dela, esse símbolo que ela traz sobre ela, se efetive, que as pessoas passem a respeitá-la a curto, a médio, mas também a longo prazo, ok? Também a longo prazo. Então é importante que se compreenda isso. Eu não sei se foi possível ouvir na gravação uma buzininha, né? Ela vai aumentar provavelmente. Aí alguns podem estar pensando, deve ser a filha dele que ele mostrou ali atrás e tal. Não, não é. É o padeiro. Porque aqui na roça, o padeiro passa, legal? Então o padeiro passa aqui na porta e ele tem uma buzininha para avisar que ele está passando para as pessoas então descerem para comprar pão. A gente está no final da tarde, são agora, deixa eu ver ali, 17 horas. Então esse é o horário que ele costuma passar aqui vendendo pão. Passa de manhã também, 7 horas da manhã com essa buzininha, e passa no final do dia, todos os dias. Todos os dias. Então é coisa da roça, né? Na roça é assim que funciona. Mas enfim, e é roça Rio de Janeiro, legal? Não é roça, é roça aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, então, voltando aqui ao assunto, a Lei Maria da Penha tem essa relevância quando traz uma regra como essa. Quando aqui no artigo 2º e depois no artigo 3º, a lei diz que são assegurados à mulher as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar ou comunitária. A lei está indo muito além de uma situação de violência doméstica ou familiar, mas está indo nesse caráter, de dizer para as pessoas, olha, a mulher é titular de direitos e deveres igual ao homem, a mulher goza dos mesmos direitos que ele, a mulher não pode mais ser vista como alguém que não entende. É de se lamentar o que eu vi hoje, na televisão. Eu vi hoje na televisão que, tentando consertar uma piada ruim que ele fez acerca de um time de futebol, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, sendo entrevistado por jornalistas mulheres, eram mulheres entrevistando a ele, na rua, né? Ele estava lá num determinado local, aí vieram as mulheres, aí uma perguntou, vem cá, o senhor vai pedir desculpa ao time de futebol tal, que o senhor fez uma piada ontem? E aí ele disse assim, não é muito comum, né? Ele virou e falou assim, olha, o que eu fiz ontem foi uma brincadeira que é mais fácil de entender para os homens, para os rapazes. Hã? Porque pelo menos na minha época, ele continuou, as mulheres não eram muito interessadas em futebol, os homens sim. Então em qualquer meio masculino hoje se faz essa piada. Então eu não fiz uma piada, nada demais, foi uma brincadeira, uma piada. Ou seja, não se desculpou com os torcedores do time de futebol que ele fez a piada. Ele é o prefeito, né?
Eu posso fazer essa piada? Posso, mas jamais faria aqui numa gravação de uma aula, porque aqui eu sou professor. Jamais faria numa sala de aula minha lotada, porque ali eu sou o professor. Posso fazer essa piada no meu íntimo, com os meus amigos, no meu grupo do WhatsApp. Posso fazer essa piada com um amigo meu que é torcedor desse time, sacaneá-lo e tal. Segundo, a piada feita pelo prefeito envolvia a queda de uma ciclovia onde morreram pessoas. Ou seja, que não pode ser objeto de uma piada. Que representa um gasto de dinheiro público jogado fora e que não pode ser objeto de uma piada. Terceiro, quando dada a ele a oportunidade de se desculpar, realmente, eu acho que eu me equivoquei, eu fiz uma brincadeira sem graça, eu quero me desculpar, porque isso pode acontecer. Comigo, com você, com ele, com qualquer pessoa. Somos humanos. Né? Somos humanos. Ele não só não se desculpou, ou seja, de certo modo, ratificou a piada dele, dizendo que essa piada era uma piada normal, como ele falou que mulheres não se interessam por futebol e que então não entendem a piada que ele fez. Quando na verdade essa é uma colocação machista absurda, principalmente por alguém que é o prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade tão plural, de tantas liberdades como o Rio de Janeiro. Não que em qualquer outra cidade isso fosse admissível, mas a gente sabe que o prefeito é um reflexo cultural daquela localidade. Então, numa cidade de interior muito conservadora, talvez essa fala do prefeito fosse menos criticável. Menos criticável. Nunca justificável, mas menos criticável. Mas numa cidade como o Rio de Janeiro, né, uma cidade moderna, em 2019, não dá. Né? Não é possível que o prefeito faça uma colocação como essa. É por isso que é importante afirmar isso, que a mulher tem liberdade, que a mulher tem direito a tudo isso que está aqui, ela tem direito ao esporte. Olha ali o esporte. Podíamos pedir ao prefeito para ele ler aqui, ao esporte, ao lazer, ao trabalho. Então, em pleno 2006, o legislador precisou dizer isso no artigo 3º. E ainda que ele tenha dito isso em pleno 2006, em 2019... o prefeito da cidade do Rio de Janeiro não sabe. Acha que futebol é um assunto de homens e que as mulheres não deveriam se interessar por ele. Aí a lei, no artigo 3º, parágrafo 1º, diz que o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas ou familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade e opressão. Então ele aqui já começa a trazer a lei do geral para o específico, dando ao poder público obrigações de proteção da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. Ou seja, a lei começa aqui a se afastar do geral e se aproximar do específico. Se afastar de um âmbito mais geral de aplicação para um âmbito mais específico de aplicação. Já o parágrafo 2º diz que cabe à família e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados nesse capítulo, no caput desse artigo. Então, não só o poder público, mas também a família, a sociedade são obrigados aqui conjuntamente a dar condições, a trazer condições para o exercício desses direitos. Ou seja, se eu tenho uma filha mulher, eu, enquanto pai dela, no exercício do poder familiar, tenho obrigação de trazer à minha filha, de dar à minha filha meios para que ela exerça esses direitos de forma efetiva. Meios para que ela exerça os direitos da cidadania dela de forma efetiva. É minha obrigação. E não fazer o contrário, tentar limitar a minha filha, limitar as liberdades da minha filha. Então eu preciso dar a ela o espaço para que ela viva isso. Para que ela possa agir de forma livre. É dever da família, não é só do Estado.
é dever da família, é dever da sociedade. Então é um dever que ultrapassa a esfera da família, ultrapassa a esfera individual, é um dever que coletivamente todos nós temos e que atinge o Estado também, que faz com que o Estado tenha obrigações nesse sentido. Já o artigo 4º da lei, fechando essa parte inicial dela, dispõe que na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Ou seja, se dentro dessa lei, né, esse é um artigo muito comum nas leis que trazem afirmações de direitos para determinadas categorias que estejam sofrendo discriminações ou atos de violência. Eu não diria nem minorias, né, porque eu acho que não é possível considerar que as mulheres sejam integrantes de uma minoria. Acho que esse não é o caso, diferente, por exemplo, de questões raciais ou de questões sexuais e etc. Mas é muito comum em leis que sejam afirmativas de um determinado grupo de pessoas, o direito da criança e do adolescente, o direito do idoso, o direito da mulher, o direito dos índios e assim por diante, de trazerem uma regra semelhante a essa, norteando, dando um sentido, um norte, um caminho, uma direção à hermenêutica que vai ser realizada sobre essa lei. Fixando que se na interpretação dos dispositivos desta lei houver dúvida sobre uma ou outra possibilidade, sobre um ou outro caminho, deve prevalecer sempre aquele que melhor atenda aos interesses dessa pessoa, nesse caso, da mulher dentro do âmbito doméstico ou familiar. Há um dispositivo semelhante no ECA, dizendo que deve prevalecer o melhor interesse da criança ou do adolescente. Há um dispositivo semelhante no Estatuto do Idoso, dizendo que deve prevalecer o interesse do idoso. Ou seja, havendo mais de uma linha interpretativa acerca daquele dispositivo, que prevaleça aquele que melhor atende aquela pessoa. Que melhor atende aos interesses daquela pessoa, aos interesses da mulher, aos interesses dela. Então é um dispositivo que traz uma regra de hermenêutica, uma regra acerca da interpretação que se deva dar a esta lei. Da interpretação que se deve trazer para esta lei. E aqui é importante compreender que tudo isso que nós dissemos, tratando especificamente da lei, é corroborado na jurisprudência. O STJ, por exemplo, tem feito um número enorme de súmulas recentes, e nessas súmulas o STJ tem feito muitas súmulas tratando da Lei Maria da Penha. Mas muitas mesmo. Há muitas súmulas atuais tratando de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tratando da aplicação da Lei Maria da Penha. E além das súmulas, que a gente vai tratar em específico nas próximas aulas, quando a gente entrar em pontos que são realmente pontos sumulados, entrar em pontos mais práticos, né? A gente, além desses enunciados de súmula, tem lá no STJ um boletim de jurisprudência em teses, que é o boletim número 41, eu estou botando aqui para vocês verem, tratando de violência doméstica ou familiar contra a mulher. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, eu não sei se vocês sabem disso, ele, além das súmulas e além das decisões em si, né, da jurisprudência dele, ele tem uma forma de catalogar a jurisprudência que são chamadas jurisprudência em teses, que são esses boletins de jurisprudência que ele faz. São divididos por área e dentro das áreas são divididos por tema. É só você vir aqui no site, em jurisprudência, escolher aqui, ó, jurisprudência em teses, aí você pode escolher aqui o tema, no nosso caso, direito penal, visualizar, e aí vai abrir aqui, olha, todos os boletins que já trataram de matéria penal. E a gente tem aqui o boletim número 41, que é sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí você clica em cima dele, ele abre aqui o boletim. O que é isso, né? Isso aqui são
enunciados sobre a aplicação daquela área de conhecimento, nesse caso, sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, com as decisões abaixo, os acórdãos abaixo, para que você possa consultar o inteiro teor. Ou seja, uma organização da jurisprudência, né? Dizendo, olha, o tribunal entende isso. Estão aqui as decisões. Uma mão na roda para quem estuda, e acho que todos estudam, jurisprudência. Então, aquilo que a gente acabou de comentar sobre a Lei Maria da Penha aparece aqui afirmado em alguns desses itens. Por exemplo, nesse item número 3. O sujeito passivo da violência doméstica, objeto da Lei Maria da Penha, é a mulher. Já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência com ou sem coabitação. Então, aquilo que eu estava comentando com vocês lá no começo, de que o agressor não é necessariamente o homem, né? O agressor pode ser uma outra mulher, pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser uma outra mulher que realizou aquela agressão com base numa situação de violência doméstica ou familiar. Então, essas teses de jurisprudência, elas vão demonstrar, né, vão trazer uma ideia maior sobre a aplicação da lei. Por exemplo, uma outra tese aqui que a gente vai explorar melhor na segunda aula dessa Masterclass, no segundo momento dessa Masterclass, é que para a aplicação da Lei Maria da Penha, há necessidade da demonstração de uma situação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência da mulher numa perspectiva de gênero. Ou seja, é necessário que se demonstre que aquela mulher, dentro daquela relação, estava numa situação de hipossuficiência. Mas depois, o item 6 diz que essa situação de hipossuficiência pode ser presumida em determinadas situações íntimas de afeto. Ou seja, em determinadas relações íntimas de afeto, a Lei Maria da Penha pode ter presumida essa hipossuficiência. Ou seja, essas teses de jurisprudência são essenciais para que a gente entenda como é que a lei funciona. E na próxima próxima aula dessa Masterclass, eu vou mostrar isso para vocês, em especial quando a gente analisar o artigo 5º da lei, depois o artigo 7º da lei e os artigos seguintes da lei. Então essa nossa primeira aula, né, da Masterclass sobre a Lei Maria da Penha é uma aula para dar um gosto em vocês, um entendimento importante sobre determinados pontos, sobre determinados mitos que existem aqui na lei que muita gente erra. Provavelmente você já aprendeu alguma coisa aqui. Mas na segunda aula, então não deixe de assistir a segunda aula, né? Olhe aí a data que ela vai acontecer e não deixe de assistir a segunda aula. Ou se ela já estiver aí liberada, já assista logo. E o pessoal da minha comunidade Felipe Novaes, que também está recebendo essa aula, na verdade, até antes dos outros, de antemão, né? Fique atento aí na comunidade quando entrar ali a aula parte 2, né? Essa aula vai entrar como parte 1, quando entrar a parte 2 você já assiste. Mas para aqueles que estão assistindo a Masterclass, que não são da comunidade, né, aqui do lado tem aí a aula 2. Ou ela já está aí, ou tem uma data lá, liberada no dia tal, será liberada no dia tal. Ok? Então você assiste essa aula. Porque nessa aula número 2, a gente vai tratar dos pontos mais importantes de direito penal da Lei Maria da Penha. Na verdade, da Lei Maria da Penha. A começar, primeiro, pela identificação do que é o contexto de violência doméstica ou familiar. Você sabe o que é? Será que se eu brigar com a minha vizinha aqui do prédio, na garagem, e agredi-la, a Lei Maria da Penha é aplicada, já que ambos moramos aqui no prédio? Será que um ex-namorado de anos, né, 10 anos depois de ter terminado o namoro, que encontra a namorada numa festa com outro cara, sente ciúme, vai lá e bate nela, a empurra ou xinga, né, basta uma injúria, pode ter a Lei Maria da Penha aplicada a ele? Será que a Lei Maria da Penha pode aplicar numa agressão realizada por uma irmã contra outra irmã? Ou seja, isso é abrangido pelo contexto de aplicação da violência doméstica ou familiar? Ou seja, são esses temas que nós vamos tratar. Além disso, nós vamos mostrar o que é violência doméstica ou familiar. Será que é só violência física? Tem que bater?
Ou será que se privar a liberdade, se ameaçar, se xingar, se praticar uma violência sexual ou patrimonial, quebrar um objeto, tá lá discutindo com a namorada, quebra um objeto que pertence a ela porque ficou com raiva dela, será que isso é suficiente para aplicar a Lei Maria da Penha? E mais, considerando o contexto de aplicação dela e considerando o que é violência doméstica ou familiar, qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de se aplicar a Lei Maria da Penha a essas pessoas? O que isso vai gerar? O que isso vai levar a acontecer ali? Então, na segunda aula, nós vamos explorar esses pontos como pontos relevantes. Eu acho que você não pode perder. Na segunda aula, o pessoal da comunidade Felipe Novaes de Estudo do Direito Penal, que é uma comunidade que eu tenho de aprofundamento do direito penal, né, também vai ganhar um segundo vídeo, que o pessoal da Masterclass não, então só o pessoal da comunidade. Vai ganhar um segundo vídeo. Então a aula 2 vai ter para o pessoal da comunidade parte 1 e parte 2, com alguns casos concretos analisados. Legal? Alguns casos concretos analisados. Quem não é da comunidade não vai ter acesso a isso por enquanto, né? E se você quiser saber como entrar na comunidade, pode me mandar uma mensagem, ou na aula 3, no final da aula 3, eu posso conversar um pouco sobre isso também, para que você tenha uma visão do que é a comunidade, de como é que você pode fazer para ingressar nela. Mas, voltando aqui, então, esse é o conteúdo que eu quero passar para vocês. Essa Masterclass é completamente gratuita, não tem pegadinha nenhuma, não é quer saber mais, assista, não sei o quê, não. A gente vai exaurir a Lei Maria da Penha nessa Masterclass, vamos exaurir todos os temas da Lei Maria da Penha nessa Masterclass. Estou dando a você tudo que eu sei sobre a lei. Se você me encontrar na rua e vier me perguntar, Novaes, eu fiquei com uma dúvida, eu vou ter a mesma dúvida, porque eu estou dando a você tudo o que eu sei sobre a Lei Maria da Penha. Claro, se ficar com uma dúvida porque você não entendeu alguma coisa, eu te explico. Mas uma coisa que eu não falei aqui, não, o Novaes não falou disso, então é porque eu não sei isso. Sei lá, né? De repente eu posso esquecer alguma coisa, mas pretendo nessas 3 aulas dar a você tudo o que eu sei sobre a Lei Maria da Penha. Tudo bem? Então assista a segunda aula, não deixe de assistir. Obrigado pela audiência. Mandem mensagens para mim, conversem comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau.